Boa noite, meus queridos, tudo bom? Eu agradeço pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. O trabalho de hoje vai versar sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. É um imposto que eu acho que todos conhecem, é um imposto que quase todo cidadão paga. Então, falaremos um pouquinho dele hoje. Vamos expor as suas características, alguns casos práticos, alguns entendimentos dos tribunais, para tentar sanar as dúvidas, né, e explicar um pouco deste imposto que é tão famoso tanto no nosso ordenamento jurídico quanto na nossa vida. É um imposto que faz parte da nossa vida. Então, antes de adentrar de fato nessa explicação, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Dando agora o pontapé inicial de fato, né, na apresentação do nosso trabalho, nós vamos começar falando das regras matrizes. Contudo, antes de eu apresentar as regras matrizes do IPTU, eu gostaria de conceituá-las, né? Afinal, o que é regra matriz, né? Para que ela serve na lei de tributos? Queridos, as regras matrizes, elas têm como objetivo definir as características básicas que precisam estar presentes na lei. Sendo assim, a partir da verificação das regras matrizes, nós conseguimos definir se uma lei ela é legal ou ilegal, se ela está de acordo, né, com os princípios, se ela tem todos os atributos. Esses atributos ou características eu gosto de definir como se fossem perguntas, né? 5 perguntinhas. Como, onde, quando, quem e quanto. Né? Então, no como nós temos o critério material, no onde nós temos o critério espacial, né, do lugar, o quando, o critério temporal, e o quem, o critério pessoal, e o quanto, que é o critério quantitativo, ou seja, quanto que vai ser o imposto, quem vai pagar o imposto, quando que ele vai ser verificado, né, quando ele vai entrar em vigência, onde e como, né? O critério mesmo material que a lei define. Então, esses são, né, as regras matrizes que tem que ter em todos os impostos, via de regra. E nós falaremos a partir de agora das regras matrizes do IPTU, definindo o como, o onde, o quando, o quem e o quanto. Então, queridos, nós vamos tratar agora do critério material. Ele sendo definido pela doutrina como de maior complexidade, visa explicar qual vai ser o fato gerador, né, do IPTU, qual a ação que levará a isso. Para conseguir definir qual vai ser esse fato gerador, nós precisaremos, nos recorrer ao artigo 32 do próprio CTN, onde ele diz o seguinte, que o fato gerador é a própria propriedade, né? O domínio útil ou a posse do bem imóvel, seja ele por natureza ou seja por ascensão física. Um ótimo exemplo seria a compra de um imóvel, né? Você compra um imóvel, faz o contrato normal, já pode estar utilizando esse imóvel, então você já é o fato gerador, a posse desse imóvel, estar possuindo este imóvel, né? Este é o critério material. O critério agora espacial do IPTU, né, o onde que ele irá ocorrer, é definido no CTN, contudo tem uma peculiaridade. Ele coloca que o onde, né, será em zona urbana, definida por lei municipal. Contudo, ele coloca no artigo 32, parágrafo 1º, que precisará respeitar alguns requisitos, no mínimo 2 requisitos para ser mais exato. Com a licença de vocês, eu vou ler os requisitos porque eu acho que é necessário, assim, nós conseguirmos compreender quais são esses requisitos os quais deverão ser respeitados pela prefeitura para assim definir o que é zona urbana, sendo eles: inciso primeiro, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água,
né? Partindo para o inciso segundo. Inciso terceiro, sistema de de esgotos sanitários. Inciso quarto, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. E o inciso quinto, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Queridos, nestes incisos, né, ele determina que pelo menos 2 destes requisitos devem ser respeitados para ser considerados uma zona urbana. Contudo, o CTN, quando eu digo ele, eu coloco o CTN. Então, o CTN, ele ainda define o seguinte: em parágrafo 2º, ele define que a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Veja bem, neste parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que as áreas urbanizáveis, ou seja, que ainda estão no processo, poderão ser consideradas como áreas urbanas. Sendo assim, incidirá o imposto do IPTU. Isso é muito importante, porque logo à frente nós vamos ver as diferenças do IPTU e do ITR. O ITR é o Imposto Territorial, né, Rural. Então, estes artigos servirão como base nessa diferenciação, porque o maior conflito do IPTU é o território. Quando é zona urbana e quando é zona rural, tá? Então, o IPTU ocorrerá em zona urbana, sendo definido por estes artigos, né? Pelo artigo 32, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Agora, o critério temporal. Quando nasce o dever de pagar o IPTU? A lei, ela é silente neste caso. Ela não coloca definido. O IPTU deve ser pago, né, considerando o ano civil no dia 1º de janeiro. Não, ela não fala isso. Quem fala isso são a maioria das leis municipais e a doutrina. Então, nós adotamos que este dever, em regra, nasce, considerando o ano civil, nasce a partir do dia 1º de janeiro. Né? Contudo, devo lembrar para vocês que o IPTU é uma competência, né? A cobrança do IPTU é uma competência do município. Então, em caso de lei, em caso do silêncio, né, do CTN, o município pode estar adotando outro dia. Então, como eu disse, via de regra considerando o ano civil dia 1º de janeiro. Contudo, os municípios podem estar adotando outro dia caso seja definido em lei. Queridos, agora nós vamos adentrar no critério pessoal. Ou seja, no critério pessoal, nós vamos dividi-lo em sujeito ativo e sujeito passivo. Por quê? O sujeito ativo será quem é obrigado a cobrar o IPTU. Nesse sentido, será a prefeitura. Porque, como eu já falei, a responsabilidade pela cobrança é da prefeitura. Então, nós vemos que o município é responsável por esta cobrança, sendo sujeito ativo. Agora, atuando como sujeito passivo, nós temos o contribuinte. E nisto cabe ao município definir quem será o sujeito passivo. Existe uma súmula do STJ, súmula de número 399, né, 399, e ela dispõe que cabe ao município definir quem será o sujeito passivo da obrigação. Contudo, deverá ser respeitado um princípio para que não ocorra eventuais ilegalidades nessa lei. Neste princípio, é entendido que só pode ser sujeito passivo
a pessoa física ou jurídica que esta parte eu acho que é de suma importância. Pessoa física ou pessoa jurídica que detém a disponibilidade econômica do bem. Ou seja, veja que mesmo dando a possibilidade e a liberdade de definir quem será o sujeito passivo, o entendimento ainda, vem de que? O entendimento dos tribunais que só pode ser sujeito só pode ser sujeito passivo quem detém a disponibilidade econômica do bem, dando um norte para o município. Então, este é o sujeito ativo e o sujeito passivo, critério pessoal. É o nosso quem do IPTU. Agora, nós falaremos do quanto, critério quantitativo. Queridos, mais uma vez, a lei coloca para o município esta liberdade de definir. Ela coloca somente que a base de cálculo versará sobre o valor venal do imóvel. Então, fica a critério do município definir qual será essa base de cálculo e tendo as peculiaridades do valor venal de cada município. Então, o município terá que, com base no CTN, averiguar qual será o valor venal do imóvel para, assim, definir a base de cálculo e a definição de uma fórmula para calcular o valor venal, para calcular o valor do IPTU. A mensuração disso é muito longa para chegar num valor fixo, no valor que chega nos nossos boletos. Então, queridos, estes são nossas regras matrizes do IPTU. Agora nós vamos tratar de propriedade urbana. Qual o conceito da propriedade urbana? A propriedade urbana, ela é chamada assim em decorrência do cumprimento da sua função social e por estar localizada em solo urbano. João, o que é solo urbano? É o solo que, em decorrência das funções exercidas nele, ele é palco para funções urbanas. Ou seja, ele está sujeito às normas urbanísticas. Tá, João, você explicou que propriedade urbana tem que cumprir a função, quando a propriedade cumpre a função social e quando está em solo urbano. Mas como que a propriedade cumpre essa função social? Onde que está estabelecida qual a função social da propriedade? A função social, ela fica estabelecida no plano diretor do município. Este plano diretor nada mais é do que um planejamento, do município, onde ele prevê as medidas que devem ser tomadas para o melhoramento da cidade e as obrigações, Quais são as funções sociais, das propriedades urbanas. Então, inclusive, um fato que é importante mencionar, o plano diretor ele é obrigatório nas cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, cidades com mais de 20 mil habitantes devem ter um plano diretor. Neste plano diretor estará sendo definido as funções sociais da propriedade, que deverão ser cumpridas para, sim, ser propriedade urbana. Agora nós vamos tratar, acho que de uma das maiores dificuldades, os conflitos de competência. Por quê? É muito fácil, na lei, você falar, ela definir que o IPTU será terá como fato gerador o imóvel localizado em zona urbana. Ok, zona urbana, nós já imaginamos as cidades. Contudo, não é incomum, ainda mais aqui, que as cidades elas se expandam, elas cresçam, englobando onde eram zonas rurais, onde tínhamos fazendas, onde tínhamos produções agrícolas. Sendo assim, como mensurar onde começa uma cidade
e onde termina, né? Por vezes até é necessário ainda comentar que a cidade cresce tanto que acaba englobando fábricas e fazendas que ainda trabalham com produções agrícolas. E aí, vai incidir o IPTU, que é Imposto Territorial e Predial Urbano, ou vai incidir o ITR, que é Imposto Territorial Rural? Qual dos dois? É importante, né, mencionar que, diante desse conflito, que inclusive acontece muito hoje em dia ainda, por conta efetivamente dessa expansão, essa dificuldade de saber se o imóvel está localizado ou não, nós ainda temos a cobrança diversas vezes de impostos, errado. Então, muitas vezes, algumas das empresas, as quais ainda continuam sendo agrícolas, né, ainda há uma determinada fazenda, mesmo sendo englobada pela cidade, ainda trabalha com a sua produção agrícola. Ainda está lá plantando o seu milho. E aí vem a cobrança do IPTU. E aí fica naquela, vou pagar o IPTU ou continuo pagando o ITR? Ou tem que pagar os dois? Como é que funciona? Gente, para responder essa questão, essa dúvida, nós temos que nos recorrer ao Decreto-Lei de número 57, o qual ainda está vigente, tá? Ele é do dia 18 de novembro de 1966, do mesmo ano que o nosso Código Tributário. Nele está definido o seguinte, que desde que o imóvel seja comprovadamente utilizado na exploração extrativa de vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidirá o ITR e os demais tributos cobrados neste mesmo sentido. Ou seja, já acaba com a nossa dúvida. Se o imóvel estiver localizado em zona urbana e ainda comprovadamente seja utilizado na exploração de vegetal ou agrícola, ele terá como imposto o ITR, acabando assim com essa divergência territorial de competência, entendeu? Então é muito legal isso, porque até hoje nós temos algumas discussões sobre esse assunto. Se é comprovado ou não, porque veja, a lei fala comprovadamente, então eu tenho que ter meios de prova de que aquela área é para aquela utilização agrícola, no caso. Agora, depois destas explanações gigantescas, né, sobre regra matriz, sobre propriedade urbana, sobre conflitos de IPTU e ITR, eu passo a palavra aos meus estimáveis colegas que continuarão dando palco, dando explanações deste trabalho. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, vou falar a minha parte do trabalho aqui. Começando pela planta genérica de valores, logo após o cálculo do IPTU, a imunidade recíproca e a incidência de IPTU. Vamos lá, a PGV, como é mais falado, ela é um instrumento legal no qual estão estabelecidos valores unitários para o metro quadrado do terreno e da construção do município. Ela possibilita a gente obter o valor venal dos imóveis, sendo uma parte integrante do sistema de informações do cadastro municipal, e juntamente com o cadastro imobiliário. Formam a base de cálculo para o IPTU, o ITBI e a contribuição de melhoria. Cada prefeitura tem de saber a área de terreno e de construção de cada propriedade do município. Após isso, necessita avaliar o terreno e a construção. Somando os dois valores, aplica um percentual pré-determinado sobre o resultado que será, por fim, o imposto devido. A PGV, que é a planta genérica de valores, constitui um trabalho extenso e detalhado, e ela deve ser considerada todas as peculiaridades durante a avaliação. Vamos lá, o que é o IPTU? O IPTU ele é um imposto calculado sobre a propriedade urbana, correto? Correto. Ele faz com que todos os cidadãos tenham acesso a essas informações, dando a possibilidade de contestar caso houver uma cobrança equivocada. Ninguém quer pagar a mais do que pode pagar a menos, né? Como que é o cálculo? Ele é o valor venal do imóvel e vezes a alíquota do tributo. O valor venal, como eu disse lá em cima, é o valor de compra e venda de um imóvel estabelecido pelo órgão público.
levando em conta os fatores como o tempo de construção, a localização e o total da área do terreno e área construída. Geralmente não tem relação com o valor de mercado e o seu valor pode ser menor ou maior. Normalmente é menor, porque o preço do mercado é baseado em procura. Agora vamos falar sobre a imunidade recíproca. O que ela é e para que ela serve. Ela é uma limitação do poder de tributar que impede que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios coloquem impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Ela é idealizada para a proteção do Pacto Federativo, não permitindo submeter nenhum dos entes federativos a poder tributar o outro ente. Então, por exemplo, a União, ela impede que a União tribute o Distrito Federal, vamos dar um exemplo. Ou assim, os estados, os municípios, assim. A imunidade garante a autonomia financeira das pessoas jurídicas do direito público. A imunidade aqui, ela alcança somente a espécie de impostos. Assim, por exemplo, um imóvel pertencente ao Estado, ele é beneficiado por uma obra pública, correto? Ela implica numa valorização imobiliária. E caso não houver nenhuma determinação de não tributação no plano infraconstitucional, o Estado terá que pagar contribuição de melhoria. Paulo Barros afirma a situação de isonomia e autonomia entre os entes federativos. Ele disserta aqui: a imunidade recíproca, prevista no artigo 159 da Constituição, é uma decorrência pronta e imediata do postulado da isonomia dos entes constitucionais, sustentado pela estrutura federativa do Estado brasileiro e pela autonomia dos municípios. Na verdade, encerraria imensa contradição imaginar o princípio da paridade jurídica das entidades e simultaneamente conceder que pudessem elas exercitar suas competências impositivas sobre o patrimônio, a renda ou serviços umas com relação às outras. Por outro lado, tem a inconsistência de algumas decisões do STJ. A incidência do IPTU sobre os terrenos da Marinha, por exemplo, da Marinha. Quando examinadas, elas, de acordo com o entendimento do STF, na questão de imunidade recíproca, ela tem permitido o aumento dos grupos de pressão sobre o Congresso Nacional, objetivando a alteração do artigo 32 da CTN, de forma a proibir a tal incidência. Essas tentativas têm sido frustradas em razão ao prejuízo financeiro que acarretaria aos municípios. O que tem a imunidade tributária? IPTU, vamos falar assim. Templos de qualquer culto, igreja, por exemplo, igreja não está pagando. Partidos políticos, inclusive fundações, sindicatos dos trabalhadores, instituição de educação, instituição de ciência social e entidades da administração pública direta e autarquias e fundações instituídas mantidas pelo poder público. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Júlia e eu vou continuar o trabalho falando um pouquinho sobre os principais deveres instrumentais do IPTU. Os principais deveres instrumentais, eles apresentam grande importância na constituição do fato jurídico tributário, pois ofertam uma base de dados que são utilizados na sua composição, né? Porém, eles não são suficientes para estabelecer juridicamente o fato, devendo ser instituídos por lei, seja ela complementar ou ordinária, e por decretos legislativos que aprovem tratados internacionais. Os deveres instrumentais, eles vêm definidos no artigo 113, que diz que a obrigação tributária principal ou acessória, nos seguintes termos: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, deveres instrumentais e obrigação acessória, a gente pode dizer que são sinônimos. Eu vou falar um pouquinho também sobre o princípio da progressividade no IPTU e, mais especificamente, sobre as alíquotas definidas em função da localidade. O princípio da progressividade pode ser definido como o aumento das alíquotas de um determinado imposto em função de um objetivo definido. Ela está prevista no artigo 156 da Constituição Federal e
A alíquota, no caso, ela tem a função de estabelecer o montante, ou seja, o valor devido proporcionalmente à capacidade contributiva do sujeito passivo da obrigação tributária. Para o IPTU, ela representa uma fração do valor venal do imóvel, tá? Ela pode ser dividida em fiscal e extrafiscal, onde a fiscal ela é fixada em função da base de cálculo do imposto, e no caso do IPTU, sua natureza é arrecadatória, tá? Já a progressividade extrafiscal, ela é determinada em função de um parâmetro externo ao direito tributário e tem finalidade de atingir algum objetivo social ou econômico específico. É uma penalização imposta ao proprietário do imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, quando este se negar a dar um adequado aproveitamento ao seu imóvel, e de acordo com o estabelecido no plano diretor. A gente tem 4 hipóteses previstas na Constituição onde a progressividade é possível, tá? Sendo elas a progressividade no tempo, a progressividade de acordo com o valor do imóvel, a progressividade de acordo com a localização do imóvel e a progressividade de acordo com o uso do imóvel. A progressividade de acordo com a localização do imóvel conceitua que as alíquotas serão diferentes conforme a localização do imóvel. Como, por exemplo, um imóvel localizado num bairro de uma infraestrutura melhor ou de uma segurança maior, onde a prefeitura poderá ter um gasto maior, as alíquotas podem ser incididas maiores no IPTU desses imóveis localizados nesse bairro. Na progressividade em razão do valor do imóvel, o município é autorizado a instituir lei que cobrem dos indivíduos alíquotas maiores ou menores de acordo com a capacidade contributiva do mesmo, ou seja, de acordo com o valor do imóvel. Essa progressividade está ligada com o princípio da capacidade contributiva do direito tributário e utiliza a função do IPTU como forma de arrecadar fundos ao fisco, analisando o valor venal do imóvel e a capacidade do contribuinte. Já a progressividade no tempo, ela foi criada pela Constituição no artigo 156, parágrafo 1º, e no artigo 182, parágrafo 4º, dando liberdade aos municípios da cobrança de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana de forma progressiva no tempo, ou seja, de acordo com o tempo, vai aumentando essa alíquota. Já por fim, e mais especificamente, a progressividade por uso do imóvel diz que terá alíquotas diferentes em razão do uso do imóvel, Ou seja, um determinado município ele possui um bairro onde há imóveis residenciais e comerciais, e a prefeitura dessa cidade tem a preferência que imóveis comerciais se localizem no centro da cidade e não no bairro. Então, de acordo com o plano diretor dessa cidade, o ente público poderá incidir alíquotas maiores para imóveis comerciais que estejam nesse bairro. Vale ressaltar também que a súmula 668 do Supremo Tribunal Federal afirma que é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido antes da EC 2900 alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Então, é isso. Eu passo a palavra agora para o meu próximo colega. Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius e eu vou estar mostrando para vocês um pouco o mapa de valores. Eu peguei como exemplo o mapa da cidade de Nova Odessa. O mapa de valores ele define os valores unitários de terrenos e edificações, os quais, combinados com os dados do cadastro imobiliário, vão definir o valor venal dos imóveis. A planta de valores define parâmetros de valores que são aplicados de maneira geral a conjunto de imóveis situados na mesma zona ou nos mesmos locais da cidade. E é por isso que é chamada de
PVG, planta de valores genérica. Por isso é tão importante para a administração de uma cidade saber qual o valor correto dos imóveis para tributar esses imóveis. Se a planta de valores genérico de uma cidade estiver com valores defasados ou tiver sido calculado de forma equivocada, pode estar tributando a mais imóveis de menor valor ou menor imóveis de maior valor. Uma boa parte dos municípios, eles ainda têm a PVG elaborada por comissões de avaliação designadas pelo prefeito municipal, a quais tomam por base o mercado imobiliário, mas que não seguem critérios que possam ser comprovados tecnicamente, em caso de questionamentos pelos contribuintes ou eventuais demandas judiciais. Existe uma norma técnica expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é a norma 14.653, que ela define, os principais procedimentos, critérios e parâmetros que devem ser seguidos para a correta elaboração da PGV. Como vocês podem ver nesse mapa, as partes coloridas definem o valor de cada região. Ele demonstra abaixo, porém não dá para ver, mas, por exemplo, a parte azul, o valor do terreno seria, no caso, 294,45 centavos, Que, como por exemplo, se como exemplo também um carnê de IPTU da cidade de Presidente Prudente, o qual demonstra o total de parcelas, primeiro vencimento, último vencimento, nome do contratante, endereço do imóvel, endereço para correspondência, características do imóvel como setor, quadra, lote, entre outros, e o total do valor do IPTU. Boa noite, classe. Boa noite, professor. Eu vou comentar um pouquinho sobre a reforma tributária. A reforma tributária, ela é a reformulação dos impostos e suas cobranças, com a unificação de diferentes impostos em uma só contribuição. Ela tem o objetivo de gerar mais eficiência no sistema de arrecadação. Quais são os principais pontos da reforma tributária? Um dos principais motivos de discussão da reforma tributária é a existência de duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição sobre o tema, A primeira PEC é a número 45 de 2019, criada pela Câmara dos Deputados, e a segunda é a PEC 110 de 2019, criada pelo Senado Federal. Ambas propõem a extinção de uma série de tributos e a criação de dois novos tributos. O primeiro é o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. O segundo é o Imposto Seletivo. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o IBS. Bom, vou falar um pouco sobre a competência tributária. Perante a PEC 110, o tributo ele será estadual e já na PEC 45, o tributo será federal. Agora, em relação aos tributos que serão substituídos. Boa noite, classe. Boa noite, professor. Eu vou comentar um pouquinho sobre a reforma tributária. A reforma tributária, ela é a reformulação dos impostos e suas cobranças, com a unificação de diferentes impostos em uma só contribuição. Ela tem o objetivo de gerar mais eficiência no sistema de arrecadação. Quais são os principais pontos da reforma tributária? Um dos principais motivos de discussão da reforma tributária é a existência de duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição sobre o tema, A primeira PEC é a número 45 de 2019, criada pela Câmara dos Deputados, e a segunda é a PEC 110 de 2019, criada pelo Senado Federal. Ambas propõem a extinção de uma série de tributos e a criação de dois novos. O segundo imposto, que é o imposto seletivo. Na PEC 110, ele é um imposto de índole arrecadatória, cobrado somente sobre determinados produtos, como, por exemplo, o petróleo e seus derivados, o combustível, o gás natural, cigarros, energia elétrica,
serviços de telecomunicações, bebidas alcoólicas, veículos automotores, etc. Já na PEC 45, os impostos são de índole extrafiscal, ou seja, eles são cobrados sobre determinados bens, serviços ou direitos, que tem o objetivo de desestimular o seu consumo. Ainda não está definido quais são os produtos ou serviços que o tributo vai incidir. Vai caber a lei ordinária ou a medida provisória definir esses bens, serviços ou direitos tributados. Agora eu quero trazer um pouquinho para vocês três desse tributo IBS. Bom, na PEC 110, a alíquota será padrão em todo o país, mas ela pode ocorrer diferença entre os bens e serviços, mas geralmente as alíquotas serão uniformes em todo o território nacional. Já a PEC 45, as alíquotas podem ter uma variação entre estados e municípios, ou seja, cada ente federativo vai determinar seu percentual por meio de uma lei ordinária, chamada de subalíquotas. Só que essas alíquotas não variam entre bens e serviços, porque cada estado e município terá o seu percentual. Agora, em relação à partilha da arrecadação desse tributo. Na PEC 110, os impostos serão divididos entre União, estados e municípios, e os percentuais serão definidos pela nova lei. Na PEC 45, os percentuais são definidos pelas subalíquotas, determinadas por cada estado e município. Agora eu vou falar um pouquinho dos novos tributos. O primeiro é o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. O segundo é o Imposto Seletivo. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o IBS. Bom, vou falar um pouco sobre a competência tributária. Perante a PEC 110, o tributo será estadual e já na PEC 45 o tributo será federal. Agora, em relação aos tributos que serão substituídos, a PEC 110 visa substituir 9 tributos, que são eles o IPI, o IOF, o PIS, o PASAP, o COFINS, o CID Combustíveis, Salário Educação, ICMS e ISS. E a PEC 45 visa substituir 5 tributos, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Em relação à alíquota do tributo IBS, a primeira que eu quero falar é do STJ, é um agravo interno no agravo em recurso especial. Ela trata de uma ação anulatória de lançamento fiscal para declarar a inexistência da relação jurídica de um imóvel localizado na área urbana, de um imóvel localizado em uma área urbana de um município, comprovadamente destinado à exploração de atividade extrativista, agrícola, pecuniária ou agroindustrial, porque, conforme o artigo 15 do decreto da Lei número 57 de 1966, não incide imposto territorial e urbano, no caso IPTU, mas sim o imposto territorial ITR. Já a segunda decisão que quero trazer aqui para vocês é um agravo de instrumento. Ele fala sobre a imunidade tributária das instituições. Queridos, olha eu aqui de novo, prometo não me alongar, né? Eu só gostaria de fazer algumas ponderações finais sobre esse trabalho que foi tão importante, tendo em vista que é um imposto que, como eu falei, como já falei no começo do trabalho, ele engloba grande parte da população, ou toda a população quase. Eu gostaria de citar algumas ponderações sobre alguns casos que nós, ao decorrer do trabalho, descobrimos. Não é incomum, ainda mais aqui, né, nós conseguimos pegar até, se formos fazer algumas pesquisas, nós conseguimos pegar até casos de até Santa Bárbara, né, pertinho de Americana, onde construtoras estavam colocando em seus contratos que os obrigados a pagar o IPTU eram os compradores. No entanto, o Egrégio Tribunal de Justiça tem decisões super recentes sobre este tema, onde ele coloca que o obrigado a pagar o IPTU, de fato, até a emissão na posse do comprador, é a construtora, no caso a vendedora,
pois ela tem a disponibilidade econômica do bem. Sendo assim, é muito eficaz nós temos a atenção ao ler esses contratos, pois, sendo uma lei definida em município, também pode estar atrelado a alguma ilegalidade. Então, é muito bom nós ficarmos atentos. Bom, por fim, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Ficamos disponíveis para eventuais dúvidas e nós esperamos ter passado ao menos uma pincelada sobre o conteúdo do IPTU. De maneira geral, como eu já disse, né, ele e como já fora mostrado aqui neste trabalho, ele tem um caráter municipal. Então, nós gostaríamos de passar de maneira geral como é realizado, né, este imposto, para assim conseguirmos ter uma ideia de como ele funciona. Queridos, muito obrigado. Tenham uma boa noite.